Vamos dar continuidade ao nosso curso de programação SQL, vendo agora o tópico transações. Transações são unidades de processamento criadas para gerenciar a ocorrência de erro durante operações que atualizam dados no banco de dados, né? A ideia de você criar uma unidade de processamento é para você encapsular todas as operações que você tem que realizar em uma só operação, de forma que, se houver êxito na gravação desse conjunto, o conjunto todo é aceito e passa a ser parte do permanente do banco de dados, né? Caso haja alguma ocorrência de erro em algum elemento desse conjunto de dados que você está querendo gravar do banco de dados, aí todo o conjunto é descartado, né? As partes desse conjunto que eventualmente já tenham sido gravadas, elas são descartadas. Isso garante que aquele conjunto garante a consistência do conjunto de dados que você precisa gravar como um todo, né, dentro do banco de dados, né? Por exemplo, você vai realizar uma venda, essa venda tem 5 itens, então você tem que gravar a venda completa com 5 itens. Se houver um erro em um dos itens, você não pode gravar um pedaço da venda, né, no banco de dados. Então existem N exemplos de situações onde os mais diversos sistemas têm que garantir que um determinado conjunto de dados seja gravado como um todo, ou que esse conjunto seja descartado como um todo, caso haja um erro em algum elemento, tá? Então essa é a noção principal de transação. Essa estrutura, ela serve essencialmente para garantir a confiabilidade dos dados que são inseridos no banco de dados. E aí nós podemos destacar dois tipos de transação, as chamadas transações implícitas e as transações explícitas, né? Quando você solicita do servidor do banco de dados uma execução de um comando, ele automaticamente gera uma transação para a execução do comando. Essas transações que são disparadas por decisão, digamos assim, do próprio servidor do banco de dados, são chamadas de transações implícitas, né? Nós chegamos a comentar isso quando vimos o gatilho, né? Observamos que quando há um evento de alteração dos dados do banco de dados, né, que você atrela um gatilho, você programa alguma operação dentro do gatilho. Essa operação ela é executada na mesma transação da operação que gerou o evento, tá? Com isso você consegue descartar caso haja uma identificação de um erro dentro do gatilho, você consegue descartar essa transação, né? Porque você pode descartar uma transação que foi iniciada implicitamente pelo servidor, tá? E isso a gente já trabalhou dentro do tópico de gatilhos. As transações explícitas são transações onde o programador decide, né, abrir uma transação para aglutinar um conjunto de comandos SQL que a lógica do programa que ele está desenvolvendo precisa colocar de forma única no banco de dados, né? Então aí como o nome está dizendo, é uma transação explícita, né? Então o programador, o desenvolvedor vai criar, né, vai declarar explicitamente o comando de iniciação e de encerramento da transação, tá? E aí, para exemplificar essa situação, vamos supor um sistema bancário onde você está querendo fazer uma programação de uma transferência de valores entre duas contas do cliente, né? O cliente quer tirar o dinheiro da conta corrente e transferir para uma poupança,
Tá? Então, uma operação desse tipo, ela tem que ocorrer as duas operações que compõem a operação de transferência, né? Eu transferir, eu retiro o dinheiro de uma conta e coloco o dinheiro em outra conta. Esse é o conceito lógico, digamos assim, de uma transferência, né? Você tem R$ 1.000 numa conta, você tira R$ 100 dessa conta e transfere para uma outra conta. Então, esse quantitativo não pode sumir aí, caso haja algum tipo de erro, algum tipo de problema durante a execução da operação, né? Uma vez que o débito ocorra, o crédito tem que ocorrer também, né? Se houver um problema no crédito, o débito tem que ser descartado. Então, a ideia de você juntar as duas operações em uma só é a ideia de dar atomicidade, né, à operação, né? Ou você faz tudo ou você não faz nada. Então, isso dá atomicidade. É como se as duas operações fossem uma operação só. Então, um esquema de funcionamento aí de uma transação, quando você vai fazer a programação, você vai criar uma unidade de processamento de forma explícita, vai colocar o comando de criar a unidade de processamento, realiza a primeira operação, que nesse exemplo colocado é o débito. Uma vez que você realizou aquela operação de débito, vai verificar se ocorreu algum erro. Se ocorreu, você vai desfazer a operação e vai interromper o processamento. Se não ocorreu o erro, você segue. Realiza a segunda operação. No caso do exemplo, é a operação de crédito. Novamente verifica a ocorrência de erro. Se ocorreu o erro, desfaz, aí ele vai desfazer o crédito e vai desfazer o débito. Finalizou a operação de crédito, então você confirma a operação e finaliza dessa forma a transação. Tá? Então essa é a ideia aqui de como tem que funcionar, de como você vai estruturar o uso de transações. E aí, entrando na sintaxe, né, você tem um comando para criar uma transação, que é o Begin Transaction, que ele cria a unidade de processamento lógico. E você tem dois comandos que finalizam a transação, né? Finaliza aquela unidade de processamento. Você tem o commit, que finaliza a transação efetivando as alterações, né? Fazendo com que aquelas alterações passe a fazer parte do banco de dados, né? Ou descartando, né? A segunda opção é você finalizar a transação descartando as alterações que eventualmente tenham sido realizadas, né? Então você identificou que houve algum erro, né? E aí você descarta a operação como um todo. Algumas outras sintaxes adicionais precisam ser utilizadas, como a verificação da ocorrência de erro, né? O @erro identifica, é uma função que identifica se houve ou não erro na última operação da SQL. Então ela é utilizada para saber se dentro da transação, se um comando que você utilizou foi executado com erro. E uma vez que você identifique que ele tenha sido executado com erro, você pode usar ou deve usar o raise erro, que é o comando que você gera uma exceção, né? Gera uma exceção informando a mensagem de erro para quem chamou. Tá? O raise erro, você pode acionar ele gravando previamente as mensagens utilizadas, né? Isso aqui nós já vimos dentro de uma aula anterior, né? Você pode gravar a mensagem através de um código e usar essa mensagem na hora de apresentar a mensagem de erro. Tá? Então, refinando um pouco mais aquela ideia, introduzindo aí os comandos, as sintaxes que foram apresentadas, eu vou ter aí o Begin Transaction. Vou realizar aí a operação de débito. Vou verificar se houve erro na operação de débito. Se houve erro, eu gero um comando de rollback para descartar a transação e o comando de raise erro para confirmar a transação. Ou
para gerar uma mensagem de erro para o trecho do programa que chamou a operação, né? Que acionou a operação. Então ele gera uma mensagem de erro informando que aquela operação lá ocorreu com erro. Realiza o crédito, verifica se houve erro, descarta a transação e envia mensagem. E no final, commit transaction para gravar efetivamente a transação, né? Confirmando a transação. Então tem a sintaxe principal de abrir a transação explicitamente, begin transaction, o rollback para finalizar com o descarte e o commit para finalizar com confirmação. Vamos agora montar aquele exemplo que foi citado anteriormente aí na apresentação. Tenho aqui uma tabela que representa uma conta bancária, né? Uma tabela que armazena o saldo de uma conta bancária, que eu vou inserir dois valores, né? Na conta 1 vai ter R$1.000, na conta 2 vai ter 1.500, né? Então vou aqui criar a tabela e inserir esses dois valores na tabela, tá? Ok? Então, vou fazer um select aqui para consultar os dados que nós acabamos de inserir. Então temos aí a tabela com os dados preenchidos. E aí a gente pode criar aí um storage procedure, tá? Com dois parâmetros, tá? E o algoritmo implementado com transação para realizar a operação, tá? Então esse storage procedure está criado da forma correta que se deve utilizar para operar a transação conforme nós vimos, né? Então, os problemas aqui de caractere inválido. Vamos copiar esse procedimento e na sequência a gente explica ele direito. Ok. Então vamos lá, vamos dar uma olhada no procedimento, né? Ele recebe três parâmetros: o valor a ser transferido, o número da conta de débito e o número da conta de crédito. Vou declarar aqui uma variável inteira, a row count, tá? Daqui a pouco a gente explica aí a razão dessa variável. E aqui abrimos a nossa transação, né? Criamos uma transação explícita. E vamos realizar a operação de débito. Então a operação de débito vai fazer o quê? Vai fazer um update naquela tabela de conta, saldo, deduzindo o valor, né? Que foi o valor solicitado de transferência, na conta de débito, tá? Aqui eu vou realizar uma mensagem de erro, ou realizar a análise do erro, descartando a transação e apresentando a mensagem de erro caso ocorra esse tipo de erro, tá? Vale lembrar aqui que eu não rodei aqui o comando para criar essa mensagem de erro ainda. Realiza a segunda operação, tá? Realiza a segunda operação, que é a operação de crédito, tá? Na conta de crédito, tá? Eu peguei esse mesmo valor que foi deduzido da conta de débito e somo na conta de crédito, tá? Aqui, somo, subtraio, tá? E aqui eu vou estar usando a variável row count, né? Eu peguei a variável row count, guardei aqui nessa variável, a função row count, aliás. Essa função row count faz o quê? Identifica quantos registros foram alterados aqui nesse comando. Então, guardei aqui nessa variável. Por quê? Porque eu preciso avaliar aqui
ocorrência de erro, para gerar o descarte da transação caso haja um problema de erro nessa transação. Mas eu preciso também gerar uma segunda mensagem de erro, tá? Caso não ocorra erro nesse comando, entretanto, a minha conta de crédito não exista, tá? Então, por exemplo, se eu, nesse caso aqui que eu só tenho as contas 1 e 2, se eu passar a conta 3 aqui no comando, esse update aqui, ele não vai realizar nenhuma operação, porque não vai encontrar a conta 3, porém, ele não vai gerar erro, porque não houve erro, ele simplesmente não encontrou o valor da conta a ser alterado, tá? E aí, esse bloco aqui vai analisar o row count, vai identificar que o row count foi 0 e ele sim vai gerar o erro e vai descartar a operação. Então eu tenho aqui uma mensagem 50.001 que vai ser usada para dar uma mensagem de erro efetivamente no comando, e tem uma mensagem aqui 50.002 que vai informar que a conta de crédito não foi encontrada. Na verdade, eu pulei aqui o material, não executei os comandos de geração, tá, das mensagens de erro. Eu vou mudar aqui essa numeração porque no meu computador já tem essas mensagens, tá? Tá? Então vou gerar aqui logo o stored procedure, tá? Coloquei o stored procedure. Se eu quiser testar o stored procedure, eu já consigo testar, né? Mas se houver uma condição de erro, ele não vai apresentar corretamente a mensagem, porque a mensagem não existe, né? Terei que rodar aqueles comandos de mensagem, tá? Não vou rodar eles agora, tá? Eu vou deixar aqui só como exemplo, tá? Eu terei que rodar aqui o 21.22. Esse comando aqui está com a sintaxe dos servidores que não tem a parte de idioma, tá? Então eu terei que ajustar aqui para rodar aqui no meu computador. Não vou fazer isso. Lá no exemplo anterior tem a sintaxe que você precisa ajustar aqui para poder rodar esses comandos. Vamos fazer então os exemplos. O teste, né? Transferência de R$100 da conta 1 para 2. Tá? Então, nessa situação aqui, eu vou executar a transferência. Vou executar aqui primeiro o comando para visualizar. Então, tem R$1.000 na conta 1 e R$1.500 na conta 2. Vou transferir R$100 da conta 1 para 2. Ele executou a transferência. Eu já percebo aqui que ele fez duas atualizações. Então, alterei a conta 1, alterei a conta 2, tá? Se eu tentar executar a conta 1 para 3, isso aqui vai acionar aquela cláusula de erro que eu incluí, né? Essa cláusula de erro aqui. E vai gerar essa mensagem de erro aqui, que não vai ser apresentada corretamente porque eu não incluí a mensagem de erro, tá? Mas o rollback deve funcionar, tá? Tá vendo? Foi gerado o erro 5.022, mas não foi encontrada a mensagem. Mas enfim, a ideia da transação, ela funcionou, né? Aqui eu tinha uma linha afetada, ele fez o débito, tá? E quando ele foi fazer o crédito, ele fez o crédito, só que ele não encontrou a conta 3. Então ele executou aquele update e não afetou nenhum resultado. Aí onde entrou a análise do row count, tá? Para gerar a exceção. A exceção foi gerada, tá? Reportou a mensagem de erro e a conta não foi alterada, tá? Se tivesse sido alterada, teria permanecido aqui, aliás, ele teria deduzido, se não tivesse a transação, ele teria deduzido aqui o saldo da conta 1 para 800
e tentado acionar aqui na suposta conta 3 os R$ 100, só que ela, como a conta 3 não existe, ele ia simplesmente deduzir a conta 1 e não ia acreditar em conta nenhuma, né? Gerando um erro de lógica da execução do programa, tá? Você cadastrando as mensagens aqui iria dar essa mensagem aqui, conta não encontrada na operação de crédito, tá? Então esse procedimento que nós executamos aqui, ele é um procedimento básico de transação, onde você insere, né, o comando de iniciar a transação, você insere o comando de descartar a transação e o comando de confirmar a transação e as mensagens de erro, tá? Analisa as mensagens e gera a mensagem de erro. Então, esse é o procedimento para uso de transação. Vou dar uma pausa aqui nesse tópico de transação. Na próxima parte, nós continuamos vendo mais alguns detalhes sobre transações.